sexta-feira. Sexta-feira, último dia da semana. É isso daí. Hoje nós vamos mostrar agora, nesse primeiro bloco, 2 acidentes de motos. 2 acidentes de moto. Um, onde o seu condutor da moto veio a óbito, faleceu, e o outro, logicamente, um acidente também grave que nós queremos mostrar. Por que nós queremos focar nesse acidente? Ah, mas vamos mostrar a tragédia? Não, nós não queremos mostrar a tragédia do acidente. Nós queremos dar o enfoque da prevenção de acidentes. Literalmente, prevenção de acidentes. O primeiro acidente que nós vamos mostrar é forte. Por quê? Porque envolve uma moto e uma árvore. O motociclista veio, colidiu contra uma árvore e sua vida foi ceifada naquele momento. O que nós queremos dizer com isso? Eu vou fazer um comentário depois, mas eu quero que vocês observem bem nesses detalhes. Primeiro, período de tempo, chuvoso, pista molhada. Primeiro fator. Segundo fator que nós temos que observar. Por incrível que pareça, celular. Normalmente fica na frente da moto. Ah, meu trânsito é esse, está olhando. E a hora que olha, um buraco na pista, água molhada, a pista molhada, que consequentemente provoca aquaplanagem ou hidroplanagem, está olhando. E moto é o seguinte, realmente, desviou um pouquinho, não tem escapatória, é chão. Então nós vamos mostrar esses 2 acidentes. O primeiro, da vítima fatal, onde ele veio a óbito. Mas observem esses detalhes que nós vamos mostrar para vocês. Vejam a matéria. Um jovem de 20 anos morreu em um acidente de moto na manhã desta quinta-feira, dia 30, na Avenida Expedito Quartieri, no bairro Vila Dias, zona leste de Mojimirim. A colisão fatal ocorreu por volta das 7h30 da manhã, quando o motociclista que seguia no sentido bairro Centro perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore. A vítima é João Vinícius Constâncio. Equipes do SAMU foram acionadas e constataram o óbito no local. De acordo com informações preliminares, ele estava usando um capacete aberto no momento da colisão. E uma coisa que os motociclistas e os motoqueiros deixam de observar. Sapato, calçado, sandália e chinelo é proibido para o condutor de moto. É proibido. Proibido. Se o calçado não estiver preso ao pé, é infração. E detalhe, grave. Multa forte. Nesse caso agora da moto, por que eu quero frisar para vocês isso aqui? Normalmente o motociclista, quando ele está assim em período de chuva, ele pega a viseira ou levanta ou tira. Por quê? Porque normalmente a hora que ele está respirando, aquele ar quente que ele respira e fora frio, normalmente por causa da chuva, embaça a viseira. Qual a primeira providência que ele faz? É levantar a viseira. Levantando a viseira, 2 fatores que podem acontecer. Um inseto vir nos seus olhos, primeiro fator. Segundo fator que pode acontecer, cisco, sujeira no seu olho, ou em caso de colisão como essa, o capacete ele tem uma área a mais para alguma coisa prender esse capacete e torcer o seu pescoço. E no caso em questão, esse motociclista teve traumatismo craniano, que o levou à morte. Beleza? Então, por isso que eu falo, temos que observar regras de segurança. E antes de eu mostrar o segundo acidente, nós não temos as matérias, nós não temos as imagens, nós não temos nada. Mas há um acidente
não posso dizer um acidente, um fato gravíssimo que aconteceu na área rural de Mogi Guaçu. Um cidadão, não temos nenhuma característica, nenhuma informação do local. Sabemos que ele foi mexer em um local, uma grande quantidade de abelhas foi para cima dele, o ferroou, e devido à sua grande quantidade de ferroadas que ele tomou, o corpo, consequentemente, normalmente não aguenta, entra em choque anafilático e veio a óbito. Essa informação nos chegou, nós precisamos literalmente confirmar, mas pelo que nós estamos sabendo, aconteceu na cidade de Mogi Guaçu, só para vocês ficarem sabendo. E agora, no segundo bloco que nós vamos colocar agora dessas fotos, o acidente ele é um pouco diferente do que nós estamos falando. Eu estou na preferencial, eu vou. Eu estou na preferencial, eu vou. Observem agora o que é a desatenção. O que é desatenção de condutor de veículo. Vejam esse vídeo. Tem condição de colocar só a hora que ele já colide com o carro? Se possível, parar nessa hora? Tem condições? Beleza? Olhe bem o que está acontecendo nesse exato instante. Vamos esquecer os veículos que estão à frente. Vamos olhar no chão. Vamos olhar no chão. Antes do motociclista. Primeiro, faixa de pedestre. Está aí, primeira coisa. Faixa de pedestre. Chão molhado. Vocês conseguem verificar aquela linha que tem antes da faixa de pedestre? Aquela linha que tem antes da faixa de pedestre? Pois existe diferença entre a faixa de pedestre com essa linha e sem essa linha. Vocês vão observar em muitos locais que só tem a faixa de pedestre, que é uma advertência para o motorista que ali pode estar passando pedestre. Pedestre tem prioridade. Pedestre tem prioridade, não exclusividade. Pedestre tem prioridade e não exclusividade. Essa faixa contínua que tem antes da faixa de pedestre chama faixa de retenção. Faixa de retenção. Significa que o motorista ele é obrigado a parar nessa faixa se tiver um pedestre. Nesse caso, você observa que o motociclista estava indo e nem observou que no chão tinha alguma coisa. Primeiro fator. Segundo fator, consegue passar o vídeo só mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Aí. Beleza. Segundo fator que eu quero deixar bem explicado para vocês. O carro, ele tem o vidro dianteiro. Ele tem o encosto de cabeça. Ele tem o cinto de segurança. Ele tem toda essa proteção que o veículo lhe proporciona. Então vamos lá. Não posso sair, senão vai sair essa imagem. Qual é o para-choque, o anteparo do motociclista? Seu peito. Qual é o cinto de segurança do motociclista? Seu braço. Que proteção que ele tem em volta dele? Chuva, vento, ar e tudo mais. Ou seja, nada. Nenhum sistema de proteção. E detalhe, tira a imagem para nós, por favor. Que eu falo para vocês. Motociclista caiu, impossível falar que não teve lesão. Impossível. Ou a moto cai em cima do pé, ou teve uma escoriação no braço,
ou teve uma luxação, alguma coisa tem. Porque caiu, é quase impossível você não estar lesionado. Então, motociclistas, motoqueiros, porque tem pessoas que querem diferenciar bem um de outro. Então, motociclistas e motoqueiros. Vamos pelo menos pensar na segurança dos outros. Se você não quiser pensar na sua, pense dos outros. Porque do outro lado pode ter criança, idoso, pai de família, pessoas enfermas, pessoas que também estão com pressa. Não é só você, do lado de lá também. Beleza? Obrigado a todos. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar dos indicadores da dengue e da inauguração de uma caixa d'água em Mogi Guaçu. Daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Em 2025, a MDTV vem com tudo, com muitas novidades para toda a família. Muito rock and roll, muita adrenalina pra você. Muitos conselhos, Novas ideias e convidados. com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Mogi Guaçu vai ter mais um reservatório de água, financiado pelo Finisa. 2,8 milhões de litros de água. 2,8 milhões de litros de água. Lá na Zona Sul. Isso mesmo, na Zona Sul. Vocês pensam que não? Água pra caramba. Água pra caramba. Água pra caramba. 2,8 milhões de litros de água em um reservatório. Veja a matéria. A Zona Sul de Mogi Guaçu passou a contar com reforço no abastecimento de água. Foi inaugurado o reservatório de água Elias Fernandes de Carvalho, no Parque dos Eucaliptos 2. Com capacidade para 2,8 milhões de litros, a nova estrutura recebeu um investimento de 2,9 milhões por meio do Finisa da Caixa. O prefeito Rodrigo Falsetti, do PSD, ressaltou que o investimento garante um fornecimento regular de água não só para a população, mas também para setores produtivos, como o comércio e a indústria. Vamos dar uma pausa pequena nesta matéria e eu vou voltar novamente. Tem condições de colocar para nós aqui aquela imagem do posto de saúde do Jardim Novo? Só a imagem de fora? Eu falo. Dá para comparar as duas matérias juntas. Iguaizinhas. Se você for ver, você vai verificar que nós vamos estar falando qual que é a mesma coisa. Só põe a imagem de fora. Tem condição de ampliar um pouquinho para mostrar o posto? Tá aí, ó. Dá para perceber que o posto foi reformado, não dá? Dá para permanecer? Aí, ó. Pintaram ele para o lado de fora, vocês viram, né? Pintaram, não é reformado, foi pintado, vocês estão vendo aí? Ó, pintaram do lado de fora. Agora eu vou voltar na caixa d'água. Tira essa imagem. Não põe na caixa d'água agora, não. O que eu falei do posto de gasolina? O que eu falei do posto do Jardim Novo? Fizeram aquela pintura do lado de fora, por fora uma bela viola, por dentro um bolo embolorento. Vocês viram a caixa d'água? Inaugurou uma caixa de 2,8 milhões de litros d'água. Agora vai resolver o problema da falta d'água na Zona Sul. Duvidou! Vamos dizer por quê? Como está o encanamento de água das adutoras dessa caixa d'água para toda a Zona Sul? Lembra quando lá atrás rompeu a adutora e eles falaram que essas adutoras eram de 1970?
Só pegar a matéria que eles falaram. As adutoras eram de 1970. Estão colocando uma caixa d'água agora de 2,8 milhões de litros d'água para pressionar, para fazer pressão em uma adutora de 1970. E daqui a pouco vão falar assim, coronel, o senhor está sendo vidente. Não é ser vidente, é ser prático. Estão falando dessa caixa d'água. Olha que maravilha. Então, estamos inaugurando a caixa d'água. Se você verificar uma caixa d'água desse tamanho para toda a Zona Sul, nada mais é do que uma caixinha de água. Porque se você pegar 2,8 milhões de litros d'água, romper a adutora de novo na ponta da ponte, essa caixa d'água sustenta a Zona Sul por quanto tempo? Ou melhor, por quantas horas? Por quantas horas? Para falar que isso aqui é uma caixa d'água pequena para toda a Zona Sul. É só romper aquela adutora da ponta da caixa d'água, você vai verificar que essa caixa d'água não sustenta quase nada a Zona Sul. Por quê? Porque as adutoras são de 1970. Não fizeram nenhum planejamento para trocá-las, para atualizá-las. Quando rompeu, eu falei, vai romper de novo. Não rompeu agora porque fizeram uma adequação, ou seja, amarraram a adutora, pode passar lá e ver. Amarraram a adutora por cabo de aço, porque quem está segurando para aquela adutora não romper é aquele cabo de aço que está naquele, acho que é eucalipto, naquela madeira que está deitada em cima. Porque se aquele cabo de aço romper, a adutora rompe lá embaixo. Porque a pressão, a força dela, o peso dela é muito grande. Quem está segurando ela é aquele cabo de aço que você está vendo dali de cima. Ou seja, uma gambiarra que fizeram, mas tudo bem. Está aí agora. Qualquer vazamento forte que impeça o abastecimento do tratamento de água da ETA para essa caixa d'água, aquela caixa d'água não sustenta mais do que horas o abastecimento na Zona Sul. Pense nisso quando você vê essa matéria de inaugurar uma caixa d'água. Verifica esse trâmite, como que essa água vai ser distribuída na Zona Sul. E agora falando de dengue. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você está vendo algum índice de saber como que está a dengue na nossa região? Igual quando estava lá atrás, quando era o outro presidente, que eles faziam questão de divulgar dia a dia quanto que estava aumentando os índices de pessoas contaminadas com aquele vírus? E por que com a dengue eles não fazem o mesmo calendário para mostrar quantas pessoas estão sendo contaminadas? Ou melhor, coloca quantas pessoas nem estão indo no posto de saúde. Pois só no posto do Jardim Novo 40 pessoas deixaram de ser atendidas ontem. 40 pessoas deixaram de ser atendidas ontem. Isso, nós estamos falando de um posto de saúde, 40 pessoas. 40. Veja a matéria. Apesar de manter dados em segredo pela Prefeitura, Mogi Guaçu chega a quase 2,5 mil casos de dengue. O município registrou 2.471 casos confirmados da doença. 4 óbitos seguem em investigação. A Prefeitura de Mogi Guaçu segue se recusando, por motivos desconhecidos, a informar a população sobre os números mais atualizados de casos e óbitos. Os dados federais são desatualizados e a cidade já tem mais casos. Absolutamente todas as cidades da região metropolitana de Campinas e região da Baixa Mogiana mantêm canais de comunicação sobre dengue atualizados com a população. Vocês estão vendo como que o pessoal manipula a informação? Já se está falando mais de 2 mil casos. Sou capaz de dizer para vocês, sem chance de eu errar, eu ultrapassaria a casa dos 3 mil casos de dengue brincando na nossa cidade, na nossa região, brincando. É só você ir, vai na UPA Santa Marta, no posto de pronto atendimento,
do Jardim Novo. Vai ali, vocês vão verificar que aquilo está lotado, abarrotado de pessoas. E, no entanto, vocês veem, prefeito não faz nenhuma nota, não faz nenhuma divulgação, não vem a público e não fala nada. Secretária da Saúde, nenhuma medida. Vamos fazer os postos de saúde da Zona Sul e da Zona Leste ficar aberto até às 19 horas. Que medida profilática está sendo feita? Você não vê quase nenhuma. Quase nenhuma. Quase nenhuma. Verifique os seus agentes de vigilância sanitária. Pega o relatório deles. Pega o relatório deles. Vá na casa que eles falaram que foram e verifica se você vê se realmente eles foram nas casas. Está aí, ó. Estou falando porque nós estamos vendo. Estou falando porque nós estamos vendo. Lembra que nós falamos lá do IP8? Nós temos moradores que são agentes de vigilância sanitária do lado. Moram do lado. Moram do lado. A prefeitura não divulga índice, não toma providências, não exige dos seus agentes que realmente fiscalizem. Tá aí. Apesar que a gente não pode culpar também os agentes, né? Perderam insalubridade, não tem aumento, não tem reajuste, não tem nada. Esse ano, se conseguirem 4,2%, se conseguirem de aumento 4,2%, vai ser muito, se conseguirem. Eu acredito que nem isso vão conseguir. Senhores, chegamos ao final de mais um dia, mais uma semana, e assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.